Produção, portãozinho automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você, seguidor do canal, acompanhar até o final. E por falar em seguidor, agradecer a você que segue nosso trabalho, que acompanha os podcasts, que comenta no episódio e compartilha com os amigos, que é muito importante para nós, tá ok? Muito obrigado. E você que passou pela rede agora aí, ó, curtiu o tema? Assista até o final do episódio. Você vai gostar com certeza. Opa! Se gostar, inscreva-se no canal para acompanhar os outros episódios. Tá ok? Isso aí, tudo bem com o senhor? Eu tô bem, voltando de uma feira bem tensa. Bem tenso. Meu voo... Fiquei sabendo que a volta do senhor foi... Esse tema de momento que eu fui um aéreo aqui. Isso, quando tiver um tema de aéreo... Traumático. Traumático. A companhia começa com A? Começa com A. Começa com A, então tá bom. E teve, assim, no passado recente, uma boa recomendação. Então, cara... Ultimamente tá complicado. A gente tem recebido listas e mais listas de alterações de voos no final de semana. Tá fácil pra nós. Vamos focar no tema de hoje, né? Isso, vamos virar. Como o tema, assim, é bem interessante, eu acho que é do interesse do agente de viagem. Opa! Das empresas de turismo, de modo geral. Que tem empresas, né? Empresas. Então, sem muitas delongas, Camila Yakel e Rubens Rocha da Controle BPO. Controlo BPO. Controle BPO. Sejam bem-vindos. Obrigada. Nós não temos um enredo formado aqui. Né? A ideia aqui realmente é fazer especialistas dos segmentos para compartilhar conhecimento dos nossos seguidores. Eu sou do tempo que falávamos empresa de contabilidade. Mas agora é BPO. É mais bonitinho, né? É mais chique. É mais chique. Sejam muito bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos aí, pessoal. Nós que agradecemos a oportunidade de Imagina, estar aqui. Para você que está nos assistindo, acompanhe esse episódio porque vocês vão gostar. Isso. É um privilégio estar aqui com cara. o Portão de Embarque e eu acho que temos muito para falar e para ajudar a desmistificar essa cultura de que contabilidade é tudo difícil e pode ser tudo muito complicado. Legal. Existem responsabilidades, obviamente, existem formas de operar, porque as empresas são semelhantes, mas elas não são iguais, né, Camila? Sim. Exato. E a gente está aqui para dividir um pouco do nosso conhecimento com você que está nos assistindo e com os meus amigos aqui, que desde já eu agradeço. Mandou bem. Todo viu? soltinho. O speech dele foi assim, já chegou chegando. Assim tem que ser mesmo. É isso aí. Camila, e aí? Quer dar uma introdução? Falar da sua trajetória no turismo? Quanto até tempo? o ponto que você chegou a abrir a empresa? Quanto tempo tem a empresa? Isso é importante. Tá. A Controlo, ela nasceu dentro de uma consolidadora, né? Porque eu e o Paulo Afonso trabalhávamos lá. Em qual? Na GapNet. Isso. E aí a gente ganhou muito know-how nesse tempo. Eu venho de agência, o Paulo veio do mercado do turismo, ele que fez as regras do e-ticket aí com a CVC na época, TAM Viagens. Então, assim, a gente tem uma bagagem muito grande de como funciona o mercado de turismo. E a Controlo nasceu de um sonho. Né? Eu e o Paulo juntos tínhamos, né? E temos ainda um sonho de ter uma grande empresa voltada a essa administração do turismo, porque é muito falho, né? O mercado é muito informal e, na verdade, cada vez mais a Receita Federal vem fechando o cerco, cada vez mais as agências vêm fazendo coisas erradas em vez de vir se acertando. Então, a gente senta, planeja, faz um planejamento tributário, vê a melhor tributação. Então, é importante a conscientização de ter uma boa contabilidade que seja planejado, que tenha uma construção. Muito bom, muito bem. bom. Eu já te conheço há um tempinho, né, Camila? Já. A gente tem já um tempinho aí longevo lá atrás, uns... 24 anos, né, Ezequiel? Desde 2000. 2000. Você vê como o nosso mundo dá voltas, né? É por isso que eu digo sempre, você tem que ter uma reputação ilibada. Você está, você não é. Você está. Você está neste momento, né? 2024, então, você está com a reputação. Isso mesmo. Lá atrás, quando a gente se conheceu, eu estava numa agência da Wiggle, que prestava serviço pro Pão de Açúcar e pro... Multibras, né? O grupo de linha branca da Whirlpool, né? Da Brastemp. Legal. Muito legal. E eu nasci daí. Daí? Foi meu primeiro emprego. É daí que vem toda a administração. A minha especialização é cuidar mais da parte administrativa. O Rubens está cuidando do planejamento, está com a gente há 2 anos. Legal. E o Paulo é focado na parte técnica, planejamento tributário.
contábil. Legal. E assim, estamos aí fazendo 14 anos agora, dia 16. Olha aí, ó. Bom momento. 14 anos já? 14 anos. A gente diz o seguinte, eu digo, né? Pelo menos o Ezequiel, claro, também agora está trabalhando com outras frentes e tudo mais. Diz, no turismo, uma empresa qualquer, fazer 10 anos é um negócio, é um desafio grande. É um desafio grande, completar 20 é praticamente impossível. As que completam 30, 40, realmente assim é de tirar o chapéu, porque a gente sabe o quanto é difícil trabalhar de forma honesta nesse mercado. Honesta. Quanto tempo estava a sua empresa no mercado? A empresa? A empresa está com 24. Aí, ó. A CW com 24 já. CW. 24 anos. E eu completei 37 esse mês de outubro. De turismo. 37 anos. Legal. Acredite se quiser. Gente, é assim, o tempo aqui passa rápido. A gente vai jogar perguntas para vocês. Isso. A gente vai interromper em algum momento para tentar levar nosso público a um esclarecimento um pouquinho mais curto. Sim. Porque o conteúdo de vocês é muito importante, eu acho, pro trade. Pra caramba. A gente quer realmente saber de vocês o que vocês podem agregar no nosso segmento. E é um conteúdo extenso também, né? Eu sei. Então, por isso que eu tô... O papo é bom. Vamos começar assim, então. Vai. Qual que é o papel da contabilidade nas empresas de turismo? Isso. Quem quer responder, fica à vontade. Fica à vontade aí. Papel. O papel da contabilidade para uma empresa de turismo não é diferente para outros mercados. Qual é a diferença para a empresa de turismo? É uma tendência que vem acontecendo para a própria história da Controlo, que é se especializar cada vez mais nos seus mercados, não é? A Controlo tem outras frentes de negócio, uma delas é a especialização no turismo. Legal. Eu particularmente também conheço o Ezequiel há bastante tempo. Foi o primeiro cara quando fui promovido a executivo de contas, porque era atendente. Me deu alguns conselhos e alguns direcionamentos. Não é? Então, de lá para cá as coisas se transformaram. Fui executivo de contas da Gap atendendo a CW também. Olha então, aí, tem história. A minha história também começa na Gap também. Que legal. E essa experiência, não ela se divide com algumas oportunidades para falar de contabilidade. E, obviamente, quando a gente fala de contabilidade, a gente não fala só de emissão de imposto ou cumprir com obrigações acessórias. Isso. Inclusive, a gente costuma falar, né, Camila, que o que nos torna especializado em turismo não é o aviãozinho que está no nosso logotipo para o braço da Controlo, que chama Turis Contábil. Muito pelo contrário, é muita história que se divide em dois tempos, né? Antes pandemia, claro. E depois pós-pandemia, que quando nós entendemos o quanto era importante estar especializado e ajudar, obviamente, os nossos clientes a passar por aquele momento ou criar uma sustentabilidade em tudo aquilo que foi construído e não havia sustentabilidade. Então, todo o trabalho que nós temos de consultoria, de obrigações, desde a parte fiscal, DP, legalização, hoje a gente tem um serviço bem completo interno, ele compõe a nossa história, né? Por um período muito grande, nós cuidamos de planos de expansões de empresas, envolvendo a parte comercial, a parte administrativa, a parte de BPO, a parte de estrutura e expansão, obviamente. Compliance. O compliance. Bacana. E toda a parte administrativa. Que foi aí, complementando o que a Camila falou há pouco, que nasce o nosso DNA, né? Dentro de um próprio negócio de turismo, de um grande grupo. E a nossa missão desde então, a partir do nascimento da Controlo, há 14 anos atrás, né? A gente está completando o aniversário no próximo mês, foi transformar tudo aquilo que foi... Neste mês, né? Neste mês. Já viramos o mês. Viramos o mesmo, já estamos no mesmo. Dia 11. Exatamente. Tudo aquilo que foi benéfico, né, para o nosso negócio e todos os indicadores de superação para entregar resultado, que isso virasse um reflexo para os nossos clientes. E tem dado muito certo. Né, Camila? Eu queria que você comentasse. Até porque a pandemia provou que quem sobreviveu, muitas vezes sem zero receita, era quem tinha a administração controlada. Perfeito. Quem tinha caixa. Perfeito. Né? Tivemos muitas... Que sabia o que estava acontecendo dentro da sua empresa. Com certeza, com certeza. E isso, assim, eu bato no peito, assim, não atrasei o salário de uma pessoa na pandemia, de um funcionário, fizemos tudo rodar, tivemos muito mais trabalho do que as outras empresas, porque com esse planejamento do governo, de benefícios, sim, isso. A gente trabalhou triplicado, né? Então, assim, a gente procura passar a nossa experiência para o nosso cliente, para ele ver o quanto é importante a administração, Verdade. o quanto é importante crescer saudável. Porque se você crescer desorganizado e querer controlar depois... Não vai. A Controlo são quantos colaboradores?
Hoje nós estamos em 22. Bastante gente. Bastante gente. Como a contabilidade pode auxiliar na gestão da agência de viagem? Mas você usar você como referência, tá? Tá? Como você pode auxiliar a parte contábil na agência de viagens? De que forma? Você diz quando a empresa chega pra gente? Isso. Bom, a primeira coisa que a gente faz quando a empresa chega é estudar o negócio da empresa, ver como ele está posicionado, Legal. ver, puxar um ECAC, ver qual a tributação que ele vem vindo, se tem pagamentos corretos, se não está faltando nada naquele cliente. A gente puxa a capivara. Capivara, do isso? cliente, O nome, né? o nome é bom. Eu gosto desse A bichinho. gente puxa a capivara e aí a gente sempre fala, aqui tem que melhorar, aqui tá indo certo, aqui tá errado. Dentro do que o governo exige, até aqui tá certo, até aqui tá errado. Porque existe aquele limite extremo do correto e o extremo do errado. Mas a lei, ela tem brechas, né? Sim. Tem muita parte tributária que você consegue... Fica esperto, hein? Que você consegue... chegar num objetivo bom, tanto para o empresário quanto para a gente, que não envolve o CRC. Porque a partir do momento que envolve o meu CRC, eu não posso aceitar que o cliente faça a coisa errada, entendeu? Porque eu estou sendo conivente com ele. E existe a lei do COAF, né? Então, se eu pegar um cliente, por exemplo, lavando dinheiro ou fazendo alguma coisa errada, eu tenho que mandar embora. Porque senão... Você tem que demitir o cliente. Demitir o cliente. Eu tenho que demitir o cliente. Porque assim, eu tenho duas opções. Ou eu falo pra ele faz correto, ou... Você para de atender. Eu paro de atender e mais uma, né? Eu sou obrigada a denunciar pro COAF. Se eu continuar atendendo, eu sou obrigada a denunciar. Senão eu sou conivente, eu sou coparticipante e sou penalizada tanto quanto. Olha quanto. Né? E não sabia dessa informação. E nesse cenário de migração, por exemplo... Obviamente é realizado esse estudo, a gente chama inclusive de análise 360. Então, toda a parte de pessoas, né? Departamento pessoal e RH, em conformidade com a convenção coletiva, ou aqueles que têm os seus RPAs e os seus funcionários indiretos, a gente presta faz esse estudo e presta uma assessoria direcionando a empresa para que ela comece a fazer correto, né? Ou seja, onde tem ofensor, a gente entra com a correção. Onde é benefício, a gente tenta melhorar esses benefícios para que ele tenha uma boa experiência. A mesma coisa acontece na parte fiscal. Tem empresas, por exemplo, que têm diversos QNAIs. E para a contabilidade anterior, né, que é como a gente chama antes do período migração, é comum de não haver um aprofundamento, de entender que se aquela empresa que tem 5, 6 QNAIs fizer a emissão de acordo com cada serviço nos QNAIs, de acordo com as alíquotas, né? 4%, 5%, 6%, 8%, o que quer que seja, ele pode ter a base inicial, né? Ele pode ter um benefício de redução. É normal num cliente migrado, né? A gente está recebendo um cliente migrado, ele já vem... Eu tenho um exemplo bom. Nós tínhamos uma empresa que ela tinha mais de 30 PJs trabalhando para ela. 30 PJs. E esses PJs estavam com uma tributação de aproximadamente 15% a 16%, porque eles estavam emitindo no anexo 5 do Simples Nacional. Tem um KNAI exatamente similar, então a gente faz um estudo para saber em que KNAIs ele pode emitir a nota naquela prestação de serviço, e a gente baixou todo mundo para começar do 6 para fora. Emitindo no anexo 3. Legal. Isso é um estudo tributário que a gente faz para beneficiar o cliente, porque ele vai pagar menos imposto e vai estar correto. Perfeito. Porque a gente não aceita nada que seja errado. Porque é princípio básico, né? Se a gente aceitar que faça errado, a gente também está fazendo errado. É conivente, É conivente. Exatamente. Entendeu? Então, quando a empresa migra e a gente coloca a possibilidade de que há condições de reduzir o imposto, o próprio estudo da operação, seja na parte fiscal ou na parte do departamento pessoal, pode levar a essa redução dentro das regras, sem o cliente correr risco. Esse estudo, a lei Ezequiel, ele é tão profundo que, por exemplo, uma agência de vitrine, não é uma agência de vitrine da nossa época, né? Mas uma loja, por exemplo, a gente consegue falar para o agente de viagem se ele está até irregular
com licenças, por exemplo, de circulação obrigatória, que é o alvará de funcionamento e o corpo de bombeiro. A controlo fora a parte... Tem o CADAN, que é aquela placa que exatamente. fica do lado de Isso. fora. O CADAN, Cadastur, a parte de licenças para agência vitrine que está numa avenida, e como tem circulação de pessoas, às vezes o empresário não liga, mas se ele tem um problema ou passa por uma fiscalização, ele precisa ter o alvará do corpo de bombeiros, ele precisa ter o Tivemos alvará... um problema também com uma loja de uma grande... Rede. De uma grande De rede. uma grande rede que nós não vamos falar. Uma franquia. Mas ia ela tava, perguntar. é uma franquia que estava dentro do Pão de Açúcar. E a loja, o Pão de Açúcar inteiro era pra rua. Então as lojinhas que estavam lá tinha que ter as placas, tudo, e tinha que ter o CADAN, tinha que ter tudo. Tá vendo? E aí a gente teve que regularizar tudo porque ela foi fiscalizada por Parece simples, mas não é. não é. E não é simples e não é barato. Porque Aí. tudo que envolve essas licenças é muito caro. Então começa a fazer certo para não ter um grande gasto depois. A gente brinca, né, que na verdade é melhor você fazer certo, porque corrigir sai muito mais caro. Exato. Então vamos lá, então. Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas de turismo hoje na parte contábil? Boa. Que pergunta, hein? É um cliente que quer, de repente, aderir, Isso. né, à vossa empresa, ou que já está. Tanto, acho que indiferente. Eu preciso ser muito franco. O maior desafio é o entendimento de fazer o certo. Tá? Porque ele vem da Recado contabilidade. duro, Mas é verdade. É verdade. Eu ia Amigo? complementar. Como é que é? Repete a frase aí. É a resistência de querer fazer o certo. O certo. Eu acho que esse é o maior desafio. O que acontece? Quando você muda de contabilidade, você está insatisfeito com um trabalho que não está funcionando. Certo. E aí você vai conversar com a controlo. Obviamente, na parte institucional, na apresentação, na nossa experiência, no nosso currículo, Tá. tem DNA de especialização, Ô, Roberto, eu vou te tem... cortar. Ele está insatisfeito ou quer reduzir custo? Eu acho que a maioria das vezes ele está mais insatisfeito Insatisfeito, do que reduzir custo. Tá. Porque envolver... Ultimamente, Ezequiel, a maior reclamação é atendimento. Atendimento. Tá. Atendimento. Importante. Posso fazer um comentário? Pode. Que eu acho que vai muito na linha do nosso pequeno empresário no Brasil, de muitas vezes da pessoa que começa com... Nós falamos muito esse nome aqui dentro no portão de embarque, do urgência. Tá. Então, o camarada começa assim, ele trabalhava para uma agência, ele era funcionário, e aí ele acha que o dono da agência ganha muito dinheiro. Ele Exatamente. acha que o dono ganha muito dinheiro. Aí ele abre a agência dele. Aí ele vê que realmente, assim, que as coisas, o buraco é um pouco mais embaixo. E aí, quando ele começa a crescer, que ele começa a ganhar corpo, que ele vê que ele tem ali uma quantidade muito grande de obrigações para cumprir. Sim, sim. E aí ele tenta, de alguma forma, fazer aquela coisa assim, será que eu preciso fazer tudo isso mesmo? Que eu preciso pagar sobre todo esse volume? E muitas vezes eu acho que é aí que o empresário peca. Porque ele diz assim, poxa, para mim competir, eu tenho que ganhar um pouco. Mas o grande faz, aí o cara consegue. Então, amigo, para você trabalhar certo, você tem que começar certo. Sim. E se você não começar certo, fundamental. em um momento da vida você vai ter que arrumar a casa. Sim. E isso dá muita dor. Que é a parte da conscientização. Eu vou até antes muita dor. uma Dá muita pergunta, dor. né? Qual que é o papel da nossa contabilidade Isso. para o agente de viagem? A gente entra no mérito até de markup de precificação de cliente. Porque assim, ó, o cliente ele mira o grande player, ele quer ser igual o grande player, ou essa estrutura que o Ale falou, eu venho de uma grande estrutura, o meu chefe ganha muito, então eu vou montar o meu próprio negócio. Só que ele esquece das responsabilidades. Ele quer ter o mesmo resultado, mas ele não quer cumprir as mesmas responsabilidades. E aí, para isso, ele não paga imposto, ele precifica errado para o preço, ficar mais barato, Sim. e ele quer alcançar o resultado. Então, há situações que a gente entra até no mérito com o cliente, com esse markup, você não vai conseguir alcançar resultado e muito pelo contrário, você coloca o seu negócio em risco. Conectando a minha resposta anterior, é aí que entra a resistência. Porque ele não consegue ter esse diálogo com o atual contador, né? E até natural e compreensível, porque a maioria das contabilidades atende os negócios de maneira pluralizada. Né? Então ele tem Certo. todos os segmentos, a gente tem uma concentração de mais de 300 clientes espalhados no Brasil, conhecendo, respirando, entendendo as necessidades, sejam empresas de pequeno porte e grande porte. Então, isso ajuda muito na linguagem de conscientização. O nosso maior desafio não é entrar com a precificação, não é ir até o cliente, mas é a parte da conscientização do cara que nos procurou.
porque a gente vai querer adequar ele a estar no caminho correto, porque ele vai precisar investir no negócio, ele não vai ter linha de crédito, porque ele não tem documentação da empresa. A Receita Federal cada vez mais tem fiscalizado, né? Ah, mas eu recebo no Pix, eu recebo na maquininha, eu recebo esse dinheiro lá fora. Então, tá tudo muito bem cruzado, então isso tem um impacto de resultado. E aí o que acontece? Nessa salada toda, nesse balaio, o cara precisa entender, ó. Se você quer resultado, vou falar ali, aquela câmera ali. Se você quer resultado, faça o certo. E o certo, às vezes, é planejar, é reprogramar, é entender. Se você tem, por exemplo, um especialista para você comprar o seu hotel, um especialista para você comprar o seu aéreo, se você tem um especialista jurídico para formalizar os seus contratos, a contabilidade é um desses alicerces. Porque não é saldo eu vou positivo. na parte do hotel e você vai na parte do aéreo. Isso. Mas antes disso, vamos falar dos nossos apoiadores. Opa! Posso começar? Por favor. É uma honra. Sem ele a gente não consegue sobreviver. Sakura Consolidadora, uma empresa no mercado há 49 anos, pintando o mercado de rosa. Isso. Tem um DNA muito forte na consolidação de aéreo puro e também inserindo no seu portfólio novos serviços também, como hotelaria, seguro viagens e muito mais. Mais informações na descrição desse vídeo aqui. Falar nisso, aproveitar. Vagnão, parabéns aí, que eu vi que você comemorou anos de Sakura, hein? Que legal. Eu vi a foto, irmão. Falar aqui também de Viagens Promo, né? Uma grande parceiro nosso aqui de muito tempo. Você, agente de viagens que ainda não conhece a Viagens Promo, vai lá no site, se cadastra. Veja que eles estão com coisas muito interessantes lá dentro do site. Vai lá e consulte. Agora eu vou de Best Buy Travel. Isso aí. Um parceiro recente aqui no canal, qual eu faço parte lá do corpo, né, de gestão da empresa. Uma empresa que tem seu DNA muito forte. A prestação de serviço com qualidade. Ela entrega o que ela vende. Tem um time muito lá, de especialistas, de consultores. Então, não quer ter problema? Vem com a gente. Isso aí. Qualidade, entrega e confiança. E não por menos, né? Agradecer e falar da Copper Lines, grande parceiro nosso aqui. Pessoal, Copper Lines, uma grande experiência a bordo. Você que é agente de viagem, está acostumado a trabalhar com companhias americanas, vai lá, testa o serviço da Copa, trabalhe com a Copa, porque além de você ter uma grande experiência a bordo, um grande hub no Panamá, conexões maravilhosas. Gente, voei esses dias de Copa e ó, só elogio para vocês. Muito obrigado. Pessoal, vai de Copa. Tem parceiro novo na área, hein? Ah, é? Passou ali a telinha ali. É uma parceria que vai agregar muito valor para o trade. Isso aí, bacana. Falar um pouquinho mais dele porque é especial. Tá começando agora. É uma mídia muito forte do trade. Principais mídias do trade do Brasil hoje, de turismo. Isso aí. A gente tem uma sinergia de valores, né? Isso aí. Que deu match. Então vai ser feito um cross-seller de informações. Certo? Olha, bonito, hein? Agregar valor. A gente ampliar a nossa divulgação do canal para mais agentes de viagem pelo Brasil. Então, Mercado Evento, obrigado pela parceria e confiar no nosso trabalho aí. É isso aí. Quer falar alguma coisinha, irmão? Não. Roy, muito obrigado, né? Muito obrigado aí por tudo. Viu? Hoje de manhã nós nos falamos, mas mesmo assim, fica aqui novamente o meu agradecimento a você. Perfeito. Muito obrigado pelo apoio no canal aqui. Dando sequência aqui no tema, eu vou no ramo hotelaria, você pega a parte do aéreo. Isso, por favor. Tem um desafio grande hoje, a parte de impostos, que se refere... Fala de terrestre, vai, de hotelaria. Uhum. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Na prestação de serviço. Eu sou intermediário. Esse é um ponto muito forte. Muitas vezes o cliente ele quer uma nota... Total. 100% do valor. Você vai no corporativo, tá? O lazer, como é empacotado, uma fatura de serviço, um documento resolve. Mas no corporativo, a minha margem é sobre o acordo com o fornecedor. Você gostou dessa? Quantas vezes eu escuto isso daí? Eu quero a nota sobre o total. Então, e muitas vezes o cliente final, a empresa, o usuário, né, a empresa final, ela quer uma nota de 100% do valor daquela venda. Só que essa venda, ela é uma composição do valor que eu negociei com o fornecedor, mais a minha rentabilidade e mais a comissão que eu pago para o agente de viagens. Como lidar com isso? E antes de vocês responderem, eu já fui atrás, porque eu tive um cliente que foi embora por causa disso, e eu descobri que tem municípios no Brasil que permitem a emissão desta forma, tá? É? Mas isso. Só para concluir. Mas aí... A fatura de serviço para o nosso segmento para com o agente de viagens, eu como operador para agência de viagens, ela tem um valor. Não é legal, mas é um valor. Funciona. Sim. É legal pela regra da nossa segmentação.
Então, escolhe o time desse contexto aí. Quem quer falar? É que assim, você tem dois cenários, tá? Isso aí. Você tem o cenário da empresa que entende e a empresa que não entende. Isso. Então, a empresa que entende, podemos fazer isso. você faz uma invoice do valor total e lá dentro você discrimina o que é o quê e você vai emitir a nota do seu serviço. Você vai pagar o imposto em cima do seu serviço. Beleza. As empresas que não entendem, é uma briga que entra naquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar. Certo. Que muitas vezes tem bitributação. Porque o que acontece? Briga, não entende, o empresário vai lá, emite a nota do valor total. 100%. 100% Já do valor. vi, E se lasca. Aí, Pra atender o cliente. ó, o fornecedor, Isso, pra não perder. o fornecedor paga imposto e você paga imposto. Paga imposto. Então o governo sai ganhando porque Você emitiu duas vezes. Tributado tributação. duas vezes. Emitiu É. duas vezes. Não, não Agora- somente a parte do governo, mas o resultado da empresa. Não é porque se for uma venda de 10 e o lucro dele era somente 1.000, ele vai pagar o imposto sobre 10. Mas Mas geralmente você pega grandes fornecedores que não querem negociação. Eu quero a nota e acabou. É isso aí. E aí você tem uma margem muito Isso. grande de rentabilidade, entendeu? Eu já ouvi o seguinte, porque muitas empresas auditadas, empresas grandes são auditadas. Sim. Então, eles querem as notas para conferir num período de validação, né? E a fatura de serviço não é uma nota fiscal. É, mas o que acontece? Olha aí, ó. Explicação Então, da pessoa que conhece. O que acontece? O bilhete aéreo é um cupom fiscal. Sempre foi. Quando você sai do hotel, o hotel gera a nota pro cliente e não para mim, agência. Ele gera no CPF do passageiro. Então, o que acontece? A empresa ela tem que reunir toda essa documentação Fazer a que captura. vai juntar com a invoice que prova que o evento foi R$100.000 e eu ganhei 10 mil, por exemplo. Porque tem a nota da agência Camila Turismo escrito Isso. 10 mil, entendeu? vou te pedir para repetir mais uma vez, olhando para aquela câmera ali. Porque esse tema... Fala em letra de forma. Não, esse Fala em tema- letra de não. forma. Você consegue falar em letra de Esse forma? tema, pro intermediário, É ele é muito polêmico, forte. É polêmico. Se puder repetir com mais veemência aí. Você quer que eu vou desde o início? Não, a a parte- empresa que entende, a empresa que não, entende? Pode ser essa parte final que você colocou só. Sobre a composição dos valores. O que acontece? Vamos supor o seguinte, vou chutar números, tá? Tá. Você pega um cliente que contrata um evento de R$100.000, ok? Eu vou ganhar 10%. A Camila Isso. Turismo vai cobrar 10% do valor total. Isso. Então, a minha nota é R$10.000. R$10.000. Beleza? Se você conseguir ganhar 10%, tá ótimo. Tá ótimo, Parabéns, né? hein? Você tá faturando bem, Camila. Tô querendo ganhar um pouco mais. Você tá de parabéns, viu? Você tá de parabéns. Aí, eu tenho 90 mil que eu Isso. preciso comprovar. Exatamente. Só que para eu receber o dinheiro e começar a trabalhar esse evento, eu vou emitir uma invoice, Que é uma fatura pra quem... que é uma fatura, tá? Isso. Lá vai estar R$100.000 pelo evento X, beleza? O que acontece? A empresa que está contratando, ela tem que juntar a documentação fiscal que comprove aquela invoice. Então, e-ticket, bilhete aéreo, é um documento fiscal. Quando o cliente, né, quando o passageiro daquele evento sai do hotel, o hotel vai emitir uma nota fiscal. Também é uma parte. Se tiver locação de carro, tudo que você compor ali daquele serviço, um stand, tudo que você for fazer, você vai juntando, você vai compor os R$100.000, Isso. tá? Certo. Isso é a empresa que entende, né? Agora, a empresa que não entende, muitas vezes, eu tenho uma margem de 25%, 30% do evento, Isso. que acontece. Eu faço um evento de 1 milhão, 1,5 milhão, tenho lá 20%, 30%, 40%, eu emito a nota no valor total para o cliente permanecer. E eu não, a regra comercial não fica clara, entendeu? É isso que pega muito no mercado do turismo, de eventos. Eu sei que o evento custou 1.000, mas eu não sei quanto que a agência que está me atendendo está ganhando. Então vamos ser um pouquinho mais direto aqui na hotelaria. Depois você pega a parte do aéreo se você quiser Tá bom. concluir. Porque tem um comentário aqui Vamos que lá. vai matar ela agora. Ó, Posso já citar da prefeitura? pode. O que acontece? A gente precisa que todas as prefeituras sejam dessa forma. Ok, tá? concordo com você. Porque assim, ó, eu fiz um evento de 100 mil, mas eu estou tributando 10 mil. E existe essa modalidade já dentro de algumas prefeituras, aonde eu falo que o meu serviço total prestado foi 100, mas a minha responsabilidade de tributação é 10.
Por exemplo, tem várias empresas de tecnologia, assim, que vende produto e faz a nota tudo bonitinho e tributa só sobre a sua parte. O turismo também tem que ser assim. Sim. O evento também tem que ser assim, entendeu? Vamos lá, que essa aqui... Posso fazer um comentário do aéreo? Só para esquecer o conceito que eu queria perguntar, meu raciocínio é a conta. Vai, porque senão se eu perder minha pergunta aqui, eu vou te matar. Vai. Eu tenho um acordo com o Hotel Camila de R$80 Ai. net. Aí Não, lascou. eu quero provocar. Eu sei. Aí R$80 lascou. O Hotel Net. Eu tenho que ter uma capa pra chutar. Tô só brincando aqui, né? Criando cenários. Uma capa de 25% que contempla, sei lá, uma comissão da agência de 15% e 10% que fica pro operador. Falando sempre do corporativo, porque lazer não tem problema nenhum. Isso. Digamos Perfeito. que a tarifa ficou R$100. Eu tenho a nota sobre 80. A agência recebe 15. E a empresa quer a nota de 100, por exemplo. Gostou dessa? Deu nó aí? Deu nó? Vou deixar você explicar. Quantas vezes você, agente de viagem, já não recebeu uma ligação do seu cliente dizendo assim: olha, eu recebi uma nota aqui direto do Mas não hotel é o que eu paguei. que veio diferente do voucher. É isso que eu quero mostrar. Me a realidade, explica. Como é que tá diferente? Você me cobrou tanto e o hotel tá mandando uma nota de tanto pra mim. Eu já te perguntei isso uma vez. Aí entra no conceito dos que não entendem que você presta serviço e ganha por ele, entendeu? Isso. Exatamente. Mas tem uma outra situação também. Se a empresa estiver organizada com esse fornecedor, obviamente ela recebe e aí não houver um repasse direto desse pagamento do cliente para o fornecedor. Ok. Né? Ela tem 100% do recebimento na base dela e quando ela repassar para o fornecedor, ela vai repassar só a parte do fornecedor segurando a sua lucratividade, que vai sair também do risco da bitributação. Tá? Então pode ser uma maneira. É uma questão organizacional na parte administrativa. Perfeito. Então, assim, ó, eu vendi 10 apartamentos a 80 net para você, Ezequiel, e eu tô vendendo lá na ponta por 100. Ok. O meu Isso. pagamento e o meu recebimento, se a minha relação tiver direta com você, e tem muitas empresas que querem ter a relação de recebimento direto com o fornecedor por questões de custos administrativos, ou porque ele não está certo na parte contábil, né? Não tem as representatividades na parte contábil que não dá base para ele ter um crédito no banco e trabalhar isso através de fluxo, por Isso. exemplo, de Boa. fluxo de Perfeito, recebimento. bem colocado. Né? Então, por isso é importante estar com a contabilidade organizada. Hoje, a documentação, eu não vou fugir da resposta, mas Claro. a parte fundamental da documentação contábil para qualquer empresa, qualquer negócio, não é mais o saldo bancário, o quanto está sobrando, o quanto ele tem de investimento. Isso. Mas é tudo que é declarado para a origem do que está entrando e do que está saindo. E Isso. aí ele tem alicerce Boa. para buscar crédito, cartão e etc. Isso. Você como empresário, por exemplo, e a Sim. gente sabe que faz a coisa correta, você tem algum problema com relação a isso? Imagina. É difícil fazer. Zero. Mas a dor é- dificuldade da obrigação Isso. não exime a obrigação e te traz resultados. Ótimo. Sim. Então, Manda aí. Ó, vou te explicar. O Ezequiel já falou da dor do hotel. Terrestre, Eu vou falar da dor do aéreo. Aonde que mais pega? E aí, quando eu participo de muitas reuniões com cliente final, participo ali com gestor, e às vezes essa pergunta vem sempre à mesa. Né? Por que de não emitir a nota fiscal sobre o valor total do bilhete? Por quê? Muitas empresas, às vezes, as pessoas ficam confusas. E eu falo que é um problema, muitas vezes não é ligado em si ao que a agência está fazendo, mas é o quê? A identificação do valor no bilhete. Por quê? Hoje você tem bilhete que você emite na companhia aérea, tem agências que tem sinal, emite direto, eu emito direto, porém eu uso um OBT. Eu uso 2. Então o meu bilhete, tá ali a máscara, ele vai lá, captura o valor, joga dentro do OBT, emite o bilhete com a máscara, tá tudo certo. Só que no meio do caminho tem agências que trabalham direitinho, tem agências que fazem markup, tem agências que mudam o valor, tem bilhete que não sai valor. E aí começa. tem agências vendendo milha. É isso, vendendo milha. E aí começa um rolo que eu não preciso nem entrar aqui. O cara fala assim. Que aí o cara fala assim, então, mas quanto foi pago efetivamente esse bilhete? E aí vai, muitas vezes que eu vejo o cliente indo lá no site da companhia e imprimindo o recibo para ver se bate com o valor que a agência vendeu a passagem. Olha. E eu já vi isso. Ok, se o cara trabalha errado, se tem alguma coisa errada, ele corre esse risco. Porque ele vai no site da companhia hoje, a maior parte das companhias emite o recibo no site. Emite o recibo com Dá a pra regra saber tarifária, inclusive. dá pra saber quanto pagou.
Se regra amanhã tarifária, cheia. Isso. as penalidades, As e penalidades. impostos e tudo mais. A companhia, ela realmente apresenta. Olha, eu Porque acho que ela assim, tá ficando mais isso, transparente, porque é isso, importante pra claro. ela, né? É lógico que tá. isso eu acho que é mais um conceito de negócio do que contabilidade ou administração. Né? Começo da nossa conversa, a gente estava falando, e não é uma propaganda, mas é a verdade, é a linha nossa da verdade de pensamento. A gente estava falando de empresas que trabalham certo e passaram por crises. Eu acho que a Isso. maior crise Nossa da Senhora. humanidade agora, uma das recentes, não é? É a pandemia. E no começo, o Ezequiel falou de empresas que são difíceis completar 5, 10, 15, 20 anos. Sim. A gente tem um parceiro aqui na mesa. Longevidade. A gente tem um parceiro aqui seu na mesa. Wagner, um abraço também, meu amigo. Claro. Parabéns. Não é? Eu acho que é o resultado de fazer o certo. E aí eu não estou fazendo propaganda da Sakura. Você está falando de bilhete aéreo, eu vou conectar a consolidação aérea. Se a gente for pegar a consolidação aérea, por exemplo, há 10 anos atrás, quem eram os principais players e quem são os principais players hoje? Sim. São todas empresas que optaram por não crescer muito naquele momento para, obviamente, trabalhar o mais próximo da regra, estruturada, com a sua parte financeira, com seus recebimentos, com seus acordos, para poder ter continuidade. Né? Eu não estou falando de Mas quem isso é um trabalha ponto certo. interessante, mas assim, mas tem outro lado aqui muito forte, do lado comercial, vendas, falta de transição. O turismo tem muito negócio do fundador. O Alexandre é o fundador da CW. Isso. Ele prepara alguém para assumir o cargo dele, a posição dele? De diretor CEO? Porque muitas empresas quebram o turismo por falta de transição. Transição. Gestão financeira Isso. e transição. Sim. Porque tudo tá na cabeça do dono. Então, mas ainda... Mas não é pra estar, viu? Não Mas tem ainda, herdeiros, né? ó, mas Não é ainda, pra tá. Não é pra tá. mas ainda, Mas é difícil você fazer Eu algo, concordo, né? eu concordo. Eu vou entrar no exemplo de um cliente nosso que nós não podemos falar. Quem é? Fala aí. Eu não vou falar. Mas eu acho que ainda está na cultura da administração de fazer o certo e quem vai continuar no mercado e quem não vai continuar no mercado. Tá? Eu dei o exemplo da Sakura, por Gostei. exemplo, que era uma consolidadora relativamente pequena e hoje está entre as maiores do Claro, Brasil claro. e cresceu com outros players, não vou fazer citação, mas de uma maneira muito correta e desbravando desafios e brigando com os maiores. Sim. Né? Os maiores, assim, sem qualquer desmerecimento, mas hoje o maior que era 10 anos, hoje não é maior, mais. e alguns dos maiores que eram há 10 anos não estão mais nem no mercado. Que mudança, hein? Que mudança, Que mudança, e eu hein? vou te falar que alguma dessas mudanças, nós tínhamos um player lá no nosso negócio. Quem? Fala aí. Do qual eu vou deixar para o próximo episódio. Então, nos convide. Aguarde! Fala só a primeira letra. Só a primeira letra. No qual eu posso Tem engasgou comentar. já. no- Tem engasgou, velho. É, Você foi César Toma ali, água, toma o César água não aí, fala toma nada, água e aí. quando Você ele foi fala, sacana. ele me colocou na encrenca. Vai, toma água. Fica em paz. Ai, ó, Respira. O abecedário tem 26 letras. Não, mas eu você não pode falar a vou primeira. falar que vai ficar muito fácil. Não, não vai nessa. Mas assim, o volume da empresa era uma coisa assim absurda, assim, absurdamente. Só com marketing, essa empresa gastava por ano mais de 50 milhões. Já sabe de quem eu tô falando? A empresa foi vendida por um valor que ele não gastava o marketing mensal da empresa. Mensal da Olha empresa. só. Por quê? Não tinha demonstrativo, não tinha resultado. O resultado não é só o saldo, ou não era nós, contabilidade, que não estávamos fazendo. Mas a administração da empresa não estava acompanhando essa questão de essa parte é minha, esta parte é do fornecedor, essa parte é investimento, essa parte eu posso gastar. Isso Você aí. entendeu? Ela foi vendida em condições... estou quebrando? Não. Mas ela não foi vendida na valorização correta. que o faturamento, que a marca já estava Consolidada, totalmente né? consolidada no Eu mercado. sou o próximo, hein? Tá? Perguntar. Então, esses Fica aqui naquela- são indicadores. Tá tenso hoje. São indicadores que Ele é quando forte. a gente olha para uma Sim. corporação, não é só o cara que está vindo investir, não é só o volume que você está fazendo Claro, de grana, lógico. e não é só que não dá os milhões que você ganha em comissão. A gente Não. tem um exemplo de um cliente que vende super bem e não consegue pagar as contas porque não consegue administrar. Exatamente. E Essa aí, é uma pergunta minha. Mas e tudo aí- bem. Mas calma, depois de Vai lá. Depois. E aí o administrar é simplesmente, um dos indicadores, ele prefere deixar a base dele informal, eu acho que a partir de 25 ele vai formalizar isso,
a pagar muito mais para um PJ, porque não dá o custo para ele. A gente já mostrou para ele, ó, esse não é o caminho. Formaliza que você sai do risco trabalhista e você vai conseguir estar trabalhando numa alçada que é compatível ao investimento que você está fazendo para um informal que talvez nem aconteça. A informalização, né? Falando agora de DP, de RH, de funcionário, a informalização ela é muito relativa. Porque assim, se você tem um prestador de serviço não tem mesa. Ele não fica lá no teu escritório todo dia. Ele não tem cartão da empresa. Não tem carga horária. Entendeu? Então, assim... Tem rotina, né? Eu vou prestar serviço para CW? Vou. Mas eu vou prestar para CW, eu vou prestar para mais 20. Não é um serviço exclusivo. Isso não é um serviço exclusivo. Então, isso é um prestador de serviço. Então, eu tenho uma empresa, presto serviço para CW, eu vou lá, emito a minha nota, a CW paga e acabou. Okay. Não, eu contrato lá uma pessoa para ficar Põe todo PJ, dia lá fazendo... Entendeu? E aí, assim, eu invento de dar vale-refeição, vale-transporte. Obrigo a utilizar uniforme. Né? Entendeu? Faz escala de trabalho. Virou CLT, por exemplo, RPA. Eu vou contratar o Rubens, mas eu vou pagar certinho por RPA. RPA é pagamento eventual. Então, eu não posso pagar um RPA pro Rubens todo mês durante 12 meses. Não vai dar certo. Entendeu? Tudo isso é risco trabalhista que, se entrar com processo, perde. E obviamente que só para finalizar, esse tipo de negociação, um funcionário que simbolicamente custaria 1.000, esse RPA ele não vai trabalhar por 1.000, ele vai trabalhar por 3, 4 mil. E no final o risco é o mesmo. Claro. Então vale a pena. Uma dúvida aqui, mas para você explicar aqui para quem está assistindo, para todo mundo. O PJ, o cara tem empresa aberta, de emitir nota e tal. Ele faz um contrato com a empresa, então ele pode todos os dias, tem alguma coisa na lei que vamos supor, se ele for de segunda a sexta, ele é praticamente um funcionário, que depois ele pode entrar com alguma coisa contra a empresa, ou não existe nada disso? Pode. Na verdade, assim, não tem nada que substitui os direitos da CLT. Tá? Esse é um ponto que precisa deixar muito claro. Nós temos, inclusive, bastante PJ e as empresas perguntam muito sobre isso. Essa é uma regra que tem que ficar clara para o empresário. Não há nada que substitua os direitos da CLT. Tá? Quando isso vira um risco trabalhista, quando há, por exemplo, uma subordinação direta, ou ele tem que usar uniforme, cumprir horário, ele é cobrado por resultados. Tem rotina. E resultados, ele tem uma rotina. Tem rotina. Né? Porque, ele é tratado como um CLT, mas o regime de contratação é PJ. O primeiro indicador é que a contratação, a formalização desse contrato precisa ser CNPJ. Tem muitos que... eu tenho um PJ e do meu lado é empresa, o seu lado é CPF, esquece, é furada. Tá? E tô contratando o Ale, por exemplo, para ser um PJ para prestar serviço de emissão dentro da minha agência de viagem. Tirando um pouco dessa exclusividade do Ale, se o Ale não for, vai a Camila, vai o Ezequiel ou vai o César. O posto precisa ser, ter o cumprimento da tarefa. Não necessariamente através do Ale, mas a quem o Ale indicar, porque a contratação não é o Ale. A contratação é isso aí. O Ale é emissão limitada. É isso aí. E o que acontece, as pessoas elas não têm essa estrutura. E aí entram na exclusividade, o cara passa 15, 20 anos lá na empresa. Tivemos amigos que, inclusive, passou por isso. Entram com processos trabalhistas e isso é causa. E vai ganhar. E assim, mas isso é muito comum no segmento nosso. É muito comum. Dependendo do cargo do colaborador. Na verdade, mas é o risco, né? Na verdade, assim, qual o risco que você quer correr? Isso. Ó, tem uma grande que nem consolidadora. O César falou de ficar dentro da empresa. O que acontece? Você me contratou para prestar um serviço para você de 1 mês. Então, o meu contrato diz que eu vou ficar 1 mês, X horas prestando serviço com você. Então, você está amparado por um contrato, por uma nota CNPJ com CNPJ. Agora, se eu ficar lá 15 anos... Emitir nota sequencial ainda. Não, mas tem a questão... Começa na 1, 2, Camila, 3... Camila, mas a questão do horário, estar lá todo dia, cumprir função, etc, tem um grande consolidador. Sim. Isso, na verdade, não é mais comum, tá? Respondendo ao Ezequiel. Desde 2018, 2019, a partir de uma penalização que um grande consolidador que ficava situado na Avenida São Luís... Grande consolidador. Antes que vocês me perguntem...
Já é uma sei. dica. Já é uma dica. Já Ele sei. teve uma ocorrência do Ministério do Trabalho. Eu lembro de do dois, qual hein? Da São Luís. 18 funcionários Uma do Ipiranga. posto dele teve que se retirar da empresa, Da empresa. e a empresa foi autuada. Autuada. Por pejotização. Zação. Pejotização. Então, é comum e não é comum. Tem muitos dos nossos clientes Eu que tive um cliente têm autos. lá no início da Controlo de tecnologia. Esse foi cliente nosso que eu tô te falando. Eu sei. Mas assim, ele foi lá, ele entrou, ele não se identificou, ele entrou na empresa. Quando ele chegou na mesa da pessoa, ele falou: eu sou fiscal, vim aqui por isso. Pegou o computador do cara, tirou foto. 18, é o mesmo. Nós estamos falando de 18 pessoas. 18 pessoas. 18 pessoas. Eu tenho uma pergunta, que aí vocês fiquem à vontade quem vai responder, né? E assim, eu sei porque essa fase eu já passei do game, né? Do videogame, pra mim, essa etapa eu já pulei. Mas tem muita gente que acho que precisa uma hora fazer isso, né? Qual a importância de uma agência hoje reconhecer 100% de suas receitas dentro de uma contabilidade? Quais são os benefícios que uma empresa tem, né? Ou aí os malefícios de não fazer isso. Se você quiser fazer pra gente um comparativo dizendo assim, o cara que trabalha certo e o que acha que trabalha certo. Quais são lá na frente, o que vai acontecer? Não, Eu posso. A Camila vai responder essa pergunta, mas eu quero falar sobre só o primeiro benefício. só o primeiro benefício. De não ir preso. Não ir preso. Olha, já é um grande benefício. Tá? Porque, Hoje- porque a omissão fiscal é crime hoje não e a acredito. fiscalização tem crescido absurdamente. Aí, ó. Não é brincadeira. A tem crescido. fiscalização hoje, ela tá 90% online. Já. Sim. 90% online. Então, assim, apareceu a luzinha vermelha lá na Receita Federal, vai uma notificação Ih. automática. E algumas notificações elas estão obrigações- passivas de Uma das fiscalização obrigações local. esse ano é a DET ou é a DEC? A DET, DEC, A gente teve que Redsim, fazer tem várias cadastro coisas. de 100% dos nossos clientes Tá. com a senha GOV, que é da pessoa física, do sócio da empresa, cadastrar o e-mail, tanto da contabilidade quanto do cliente. Onde ele foi mexer? Eu não sei se eu falo. Se eu... Porque Calma. isso vem automático. E se chegar no seu endereço fiscal e você não vê, você é autuado. Toado. E assim, essa é a primeira etapa, deste processo Isso. que cada vez mais está ficando apertado. Então o que a gente está falando aqui não é para assustar, a gente está colocando Não, é a isso aí, regra fala a para verdade, diminuir, é isso. para diminuir os riscos para o empresário. Se tudo acontecer conforme está previsto, a partir de 1º de janeiro de 2025, toda a empresa vai precisar informar o seu contador. Ou seja, a sua empresa vai precisar informar... apontar. Para vocês verem como através assim, de cadastro, eu escuto- de cadastro, informar quem que é a sua Porque contabilidade. assim, você é desculpa, obrigado... é importante isso aí. Isso aí? Informar Todo- quem é essa contabilidade. Todo Exatamente. Mas CNPJ... por perfil de faturamento ou não? Não, Não. é 100%. É assim, ó. Todo CNPJ, pela regra do CFC, do CRC, tem que ter um contador responsável. Qual é o único que está desobrigado? O MEI, se ele distribui menos de Você tá- 32%. Calma. Calma. Tá. Repete. Agora quem vai pedir para você repetir, porque é um grande problema dos MEIs. O faturamento do Eu MEI, ia- só eu para ia você falar não sobre isso. perder, o faturamento do MEI é 6.750 750 por mês. Mil. Mil. É. 6.750 reais. R$6.750. Quando a gente fala de plano de negócio do propósito, por exemplo, uma agência de viagens vendendo R$6.750 não existe. Não existe. Nem freelancer. Nem freelancer. Nem o vendedor. Nem o vendedor. Então, só aí ele Já já, tá, rodou meio ele já mundo tá aí. fora. Já tá e aí fora. a Camila vai entrar com a explicação eu vou- por que que MEI também Vou dar um precisa de exemplo do contabilidade. MEI. Primeiro item. Se eu distribuo mais de 32% do que eu ganho, eu sou obrigada a fazer contabilidade. E não é livro caixa. Livro caixa é proibido há muitos anos. Você tem que realmente fazer a contabilidade, independente de você ser MEI, ME aí? e assim por diante. E aí vai. Eu vou Então, levantar e eu vou embora. Calma. Não, fica aí. Fica aí, cara. Tá acabando. Ele fez eu perder o... Não. Fique em paz. Então quem faz distribuição e aí, aí, assim, vamos lá. é muitas regrinhas que você tem que se atentar. Por exemplo, o MEI, eu posso emitir 81 mil no ano. Tá bom, então eu vou lá em dezembro e emito uma nota de 81 mil. Não Tá pode. errado. Você tem uma média de 6.750 por mês. Ah, eu emiti 7, no outro eu emiti 5. Você vai flutuando. balanceando. Mas você tem, por exemplo,
eu cheguei em março, eu posso emitir 3 de 6.750. Qual é a soma disso? Entendeu? Você precisa fazer essas contas. E hoje o MEI não tá nem aí. O que ele faz? Ele recebe na conta física, por Pix, faz uma maquininha de cartão de crédito no CPF, não no CNPJ, não emite nota, sendo que o imposto do MEI é fixo por mês, você emitindo nota ou não. Não. Desde que ele não passe os 81 mil, Não, Claro, ano. até 20%. Não é? Já não vira um bom negócio porque vai pagar 6% de imposto. Existe uma regra que você pode emitir mais de até 20%. Até 20% a mais, que é 96.200. 97.920, alguma coisa E assim. aí, dessa diferença, você paga os 6%. Mas a grande chance de, no ano seguinte, que acontecer, Claro. você ser desenquadrado. Desenquadrado. No decorrer deste ano, que é algo que não acontece naturalmente, já que a gente está falando de MEI, ao que tudo indica, temos um amigo MEI aqui, que estamos dispostos a te ajudar na sua atividade. Pode fazer que eu verdade. Não, mas... O caso não, Tá se, até remete, gaguejando, não né? se remete a mim, É. porque eu sou global. Mas É um ó... grupo muito grande. Então, assim, Mas brincadeiras eu à vou sair parte... daqui, mas não vou falar Ó, mas brincadeiras à parte... Não, mas brincadeiras à parte, vai Ó, lá na o que Controlo que a acontece? gente dá uma assessoria tributária. Quando você pergunta... Eu tenho uma agência de viagem que ela era MEI, recém-transformada, e de eventos ela estava vendendo em torno de 300 mil por mês. Por mês, só e de foi evento. notificada, só de eventos. Só de evento. Só de eventos. E ela foi Notificou. notificada, obviamente. No caso dela, é muito claro que é falta de conhecimento com oportunidade Claro. de ser uma boa empreendedora. Porque tem esse lado também. Tem muita gente que se propõe a empreender e não busca o conhecimento técnico porque está preocupada só em vender. perfeito. A gente A tem, maior a parte gente dos tem, casos acontece a maior isso parte mesmo. dos casos é esse. Mas o MEI, existe um relaxamento. Ah, não, eu sou MEI, eu não preciso, eu sou MEI, eu não tenho o que fazer. É o famoso voo abaixo do radar. Mas hoje o radar tá muito baixo. Mas o radar pro MEI tá muito baixo. Por quê? O que você recebe no CPF tá ligado ao CNPJ, o que você recebe na maquininha tá ligado ao CNPJ e tá ligado ao CPF. Dívida de MEI, por exemplo, que entra no CNPJ, tá indo pra dívida ativa do CPF. Eita, nós. Cara, Você entendeu? o papo aqui é bem esclarecedor. Mas quando tá eu preocupado? olho... Não, não tem problema com isso. Eu Não. sou global, cara. Sou global. Eu sou da Globo. Onde eu trabalho, a empresa pertence a um grupo de fora. Então, tudo lá é por dentro, ela é auditada. Então, não tem como. Não tem como. Agora, quando eu olho para o cenário nacional desse segmento turismo, Nossa senhora. onde nós temos um sócio que é o governo, sócio majoritário que é o governo, Majoritário. Que mais ganha. para sobreviver aqui, uma empresa de turismo aqui, pagando tudo por dentro, ela não consegue sobreviver. A conta não fecha. Consegue Não, mas sobreviver. ele tem um volume, ele se preparou para isso. Eu se preparei. Não faz tempo assim, não. Não, não. Não vem, não. com certeza. Se preparou É. com o tempo. Mas o mercado, de modo geral, Doeu, tem então, Doeu. doeu e dói. Dói. Tem uma Doeu e dificuldade dói. para poder andar no caminho da luz, digamos assim. Eu vou fazer um comentário pra você. A Camila sabe muito bem do que eu tô falando. O Rubens também. Eu me recordo em 2020, aquele negócio, o início da pandemia, tudo mais, aquela bagunça toda. Era reuniões que tínhamos entre nós amigos, aí era tudo online, porque ninguém podia ver ninguém, né? E aí marcávamos reuniões ali pra bater um papo e tal, não sei o quê. E foi quando, né? Eu me recordo que na época o governo falou assim: vamos liberar uma verba através do Pronamp para o mercado de turismo. Sim. E aí a agência vai ter um X percentual lá, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Vários amigos. Falaram assim: nossa, eu fiz a conta lá, o meu não dá nada. Como é que eu vou viver com esse dinheiro que o cara vai me liberar? Eu falei: então, mas o que você Sim. coloca Exatamente. de receita lá? O que você paga de imposto? Porque na época, né? Você lembra Sim. muito bem disso, era em cima do seu volume declarado. Sim. Se o cara não declara nada, É, não tem direito a nada. A base principal de você pegar um Pronamp hoje, por exemplo, Isso. é você entregar os 36 meses de faturamento da empresa. 36 meses. E o que é o faturamento da empresa? É receita, é prefeitura, o que você emite de nota. Existe uma grande diferença do que você vende Isso. para aquilo que você Lógico, tem de aí você receita. faz isso.
E para começar, eu não posso assinar uma carta de faturamento só de venda. Não dá. Eu posso Sim, por que assinar. não, Camila? Assina. Ajuda nós. Ajuda nós. Eu posso assinar uma carta onde tem receita e tem venda, porque aí eu assino como contadora, o Ale assina Isso. como dono da agência. Agora, se eu tiver que fornecer uma carta da CW, eu só posso fazer uma carta com base na O exemplo do prefeitura. 1.400.000, 22 de declarado O caso que eu estava contando para vocês. cliente. Precisava mandar uma carta para o banco, porque ela estava fazendo um empréstimo, porque ela ia aumentar o negócio dela. A média de faturamento dela era 1.400.000. Aí nós fomos ver na prefeitura, R$22 mil de nota emitida. Que tipo de empréstimo ela ia conseguir? Puta. E aí nós fomos levantar o histórico, a gente já tava, ela era cliente o quê? 6 meses? 6 meses. E a gente tava há 4 meses falando para ela que ela tinha que emitir nota e ela falava que ia emitir. Vamos lá. Ezequiel, tá preocupado, né? Não, eu sou global, velho. Falei 10 vezes. Mas olha, hoje, ó, Não, hoje... vem cá, não, vamos lá. Práticas de mercado. Se eu vou estourar a posição que eu estou, eu abro o CNPJ. Falando o lado oculto da coisa. Pra eu ficar, de repente, num patamar que me favorece. Não é possível? E Então. É assim. eu Você acho que pode ter Ai, ai. 1000 empresas no seu nome, 1000 CNPJs de segmentos diferentes. Se você tem 3 empresas de turismo, as 3 no seu nome, o governo vai cruzar. E tem a soma do faturamento anual E também. tem a soma do faturamento. aí, Ezequiel. Então, Mas antigamente... eu vou aprofundar, não, que vai O que o pessoal fazia antigamente? Tá bom. O pessoal fazia antigamente. É. Ó, uma empresa é 90 o Ale, 10 Isso, o isso, é isso aí. Ezequiel e a outra... Isso tem que ser falado, isso aí. Agora não Não tem dá mais, mais. cruza. Então eu vou abrir uma na mãe, uma na filha, uma no cunhado, não sei o quê. Tá, e aí como você junta isso na pessoa física? E aí, Como filho? você dá a origem, Cara, eu né? A gostei origem desse financeira. bate-papo aqui. Maravilhoso. É esclarecedor, assim. É sério, É, é sério, é porque muito Mas aqui, importante. ó, o deixa eu Simples fazer Nacional, você pode faturar até 4 milhões e 800. exatamente isso que eu ia falar. Isso. Brasil. Brasil. E 4 milhões e 800 exterior. Exterior. Então vamos supor que você tenha 5 empresas de turismo, que graças a Deus é um sucesso. Todas As elas 5, faturam. só que uma tá no seu nome, uma tá na dele, uma tá na dele. E eu sou tudo laranja. Como Laranja, que você nome faz? feio, Como laranja. que você faz? Ô Camila, mas tem um outro lado também, isso nos remete à história também, das empresas que ainda é uma prática comum e que atuaram muito sob esse tipo de prática, porque o faturamento, primeiro, ele é acumulado, segundo, talvez seria o terceiro ponto da resistência, né? Aquela que nós falamos lá no começo. Ok? Porque quando a empresa começa a abrir novos CNPJs do Simples Nacional porque ele está estourando o volume, ele está esquecendo do imposto. Todas as vezes que ele aumenta a alíquota de movimento de venda dele, né, de 0 a 180 mil, ele tem um imposto. Né? Quando ele tiver com 3 milhões, por uma... Até 3.600 é um... Não, mas aí eu acho que já bate o momento que ele pensa assim, não, vamos abrir outro CNPJ para cair de novo o imposto, deixar lá embaixo o imposto, etc, etc. E Então, mas vamos abrir aí- mais uma empresa. Tem o custo da abertura da empresa, tem... no mesmo regime vai ter o aumento de faturamento e obviamente, quando todas as empresas que ele tiver batendo os 4 milhões e 800 e abrir um novo CNPJ, ele já bateu ali pagando o maior imposto. Maior Será imposto. que não é hora dele pensar de Sair. estar no lucro presumido, Isso, sair no do lucro Simples. real? Perfeito, Porque sai. no decorrer do tempo, Sai do Simples. sabe a sociedade que nós brasileiros falamos que o governo tem conosco? É uma realidade, mas é uma realidade muito também passiva da nossa falta de cultura em aprender. Lógico. Né? O cara ele vai chegar à última esfera, não estou defendendo o governo e não estou falando do nosso povo, mas a gente é ensinado dessa maneira. Né? Até onde eu posso Da usufruir cultura da brasileira, brecha. E a brecha empresarial, ela também derruba o empresário também. Quantas empresas que não têm matriz aqui em São Paulo tem 3, 4 CNPJs, quando tá lá batendo quase os 27% de imposto do Simples Nacional, não, vamos abrir outro. Só que é um ciclo. Tem muitas regras que as pessoas não sabem, por exemplo. Existe o fator... Mas ele tá jogando dinheiro no ralo. Existe Ele o tá jogando fator dinheiro. R, que em vez de você tributar pelo anexo 5, você tributa pelo anexo 3, mas você tem que ter X cumprimentos de regras. Claro. Então tudo isso é feito um estudo tributário. Vamos sentar. Quanto que você
você tem de expectativa de faturamento ano que vem? Não vale a pena você ir para o real? Não vale a pena Sim. você ir para o presumido? Tá. Você tem uma presunção de 32% de lucro? Não, eu tenho uma expectativa de 60%. Então vai para o real, não vai para o presumido. Ou se ele estiver no simples antes dele estourar o limite ou ele achar que os impostos deles estão tão alto, por exemplo, empresas do turismo, todas elas têm uma parte da formalização em CLT. Fator R, por exemplo, 28% de representatividade da folha, já diminui o imposto dele de, sei lá, até 6%, dependendo do volume. Não é imediato, mas é sob projeção. Claro. Sob projeção compõe. Se a gente projeta venda, projeta resultado e projeta crescimento, pode ter projeção também de redução de imposto também. Isso a gente faz e faz muito bem feito. Sim. Ó, tem que falar para aquela câmera. Isso a gente faz e faz muito bem feito. Tem alguma ferramenta específica para contabilidade? Para o trivial, dia a dia, Dia a dia, execução... Você fala de sistema? Sistema? Hoje a gente usa o sistema que é um dos mais antigos do mercado, que é o Contimatic. Tá. Né? O Contimatic ele foi vendido há 3 anos atrás e ele está trabalhando com muita tecnologia. Então tá mudando o banco de dados, tudo, tá bem legal. E ele adquiriu outras empresas, como o Getax, que a gente usa, que ele busca a nota do Brasil inteiro automaticamente. Isso é interessante para as agências. Faz Principalmente captura, aquelas que com vendem sistemas atuais Sim. hoje? Faz captura? Faz captura. Olha que legal Porque o isso que aí. acontece? A gente tinha uma grande dificuldade que nos 5 primeiros dias, por importante. exemplo, em São Paulo, Porra. não funciona a Não prefeitura. funciona. Então você não consegue emitir e você não consegue puxar. Tá. Só que o imposto do Simples vence dia 20. Se eu perder 5 dias úteis, Senhora. já fica Sim. muito em cima. Muito em cima. Então, assim, o que ele faz? Ele pega durante a noite, ele vai processando. No outro dia, por exemplo, eu peço para buscar no dia 1º. No dia 2, está tudo importado. Ou seja, Com notas... com qual sistema ele integra hoje do trade? Ele integra com todos. Ele tem web service com qualquer sistema. Oba, de Stur. todos os Qualquer sistemas. sistema. Stur, Qualquer sistema. Monte, Banner. todos eles. Sim, O todos nosso, eles. sim. Se ele não integra automático, ele vai gerar um TXT Um robozinho e eu lá que vou vai buscar. integrar de Tá. qualquer forma. qualquer forma. Então, assim, às vezes é um passo a mais, às vezes é um passo Só a menos. menos, mas integra. Mas Legal. independente da integração, por exemplo, quando a gente faz o cadastro do cliente, a gente está cadastrando no sistema os dados do cliente, seja através de certificado digital ou simplesmente os dados do cliente. E o cara, então, ele vende um hotel em Itapecerica, um hotel em Santos, um hotel no Rio de Janeiro. E às vezes a agência de viagem tem problema de que essa nota chegue até ela. Claro. Né? Por cadastro, Perfeito. E quando chega, por ela não manda relação, pra gente. não manda. E ficam pendências, Lógico. que às vezes a agência também não sabe também. Hoje o nosso sistema ele está apto a fazer toda essa captura Legal. e entregar de fato as notas Vamos lá. emitidas a É favor assim, e contra Eu queria ao ficar mais CNPJ. tempo aqui, mas tá complicado. É muita informação, cara. Precisa gravar dois. Não, mas eu Grava acho parte B. que... Pode me convidar Sim. outro dia que eu venho. Virasse. Não, nessa aí É a um gente vai tema. inclusive falar o nome daquelas 2 empresas, Não né? É um tema Agora aí, que... episódio parte 2. Teremos revelações. Ó, sinceridade, é um tema muito valioso. Muito bacana. Você que acompanhou o canal até agora aí, o episódio, comenta, tire suas dúvidas. Se nós não responder, eles vão responder para vocês. Claro. A As gente vai dúvidas principais, né? O Vou deixar contato. todos os contatos aí Para depois. poder a gente evoluir o segmento. Então, são colocações valiosas que eu acho para o turismo que tem que sim evoluir. Com certeza. É fundamental você ter uma gestão bem apurada da sua parte financeira da sua empresa, né? Sem Não dúvida. misturar CPF com CNPJ, Não. enfim. O urgência tem que trabalhar a direitinho. contabilidade é um tripé da administração, é muito importante. Sabe que você falar misturar despesa, nós fizemos um template, né, nas nossas redes sociais, do qual nós colocamos o desenho de um caixa eletrônico e o proprietário da agência sacando. E a chamada é: Sim. não faça da sua empresa o seu caixa eletrônico. Eletrônico. Porque tem muita confusão Boa. patrimonial. Boa. Tá? Acho que um dos melhores índices que nós temos de resultado na entrega dos clientes é essa conscientização dele não misturar a conta particular, Claro, né? não pode. Os gastos, né? Porque é muito comum a gente de paga viagem escola, Sai- condomínio. não, e ele sai pro jantar corporativo com o cartão da agência e vai pro pessoal com o cartão da agência também, porque depois no final tudo fica uma salada. Bom, pra gente não abrir esse tema aí. Então, é tem muita conscientização sobre isso É aí. muito rico. Vamos fazer o seguinte. Obrigado pela presença de vocês. Peço um recadinho final, se você quiser falar, vai lá falar pra câmera do porquê uma agência de viagem deve trabalhar com a vossa empresa. Isso. Boa. Tá? Pra gente poder encerrar com chave de Vai ouro aqui. marketing. Vai. Por Se favor. uma agência de viagem que está buscando resultado e não somente emissão de imposto ou
simplesmente resolver problemas imediatos, mas quer trabalhar com programação, ou seja, se você se programa para alta temporada, para baixa temporada, para os períodos de mega promo, você precisa se programar também para os períodos de planejamento da sua empresa. Boa. E esse período de planejamento é o período que ocorre todos os meses do ano. Então, não basta ter uma boa comissão, não basta ter um bom saldo no banco. Tudo isso precisa acompanhar a administração da empresa, e um dos alicerces principais para que qualquer empresa tenha uma boa performance é a contabilidade. Ela anda diretamente ligada de maneira estratégica com o seu negócio. Na Controlo BPO você tem a vantagem de ter toda a assessoria legal interna. Eu acho que esse é um grande diferencial do nosso negócio, porque nós temos toda a parte de legalização societária interna, obviamente compondo o trivial da contabilidade, que é fiscal, a DP, contábil, tributação e todo um serviço de consultoria. O nosso trabalho é assessoria empresarial e contábil. Então, se você precisa de contabilidade e assessoria, vem trabalhar conosco. E tem um detalhe também muito importante. É no mês de janeiro que você escolhe a tributação que sua empresa vai ficar. Então, importante. agora, novembro, É o momento, a hora né? de você fazer um Planejar. estudo e saber se você vai voltar para o simples, Se se você vai quer continuar sair. no prejuízo, no presumido, se vai para o real. Então, agora é a hora de você consultar uma boa empresa, E estudar direitinho para ter uma melhor rentabilidade lá em 2025. Como Legal. o tema é longo, ainda dá um comentário sobre isso, né? O mês passado, mais de 142 mil empresas no Brasil foram desenquadradas do Simples Nacional simplesmente porque não sabiam que tinham problemas, porque a contabilidade não informava. Aí. Legal. Simplesmente. E o próprio sistema, ele deu a condição de um parcelamento de 60 vezes sem qualquer custo. Bastava a comunicação com a contabilidade. Sensacional. Então, é importante. Fica a dica. Bom, fica a dica aí. Pessoal, obrigado de coração agradece. Muito legal. por ter vindo até aqui. Camila, Rubens, um conteúdo maravilhoso. Vai ilustrar muita gente aqui. Pô. Comentem, compartilhem, que é importante. Isso Pessoal, aí. muito obrigado, viu? A gente que agradece. Gente, obrigado mesmo por terem Obrigada. vindo aqui. Cá, obrigado. Obrigada. Prazer te ver sempre. Rubens, prazer te conhecer aqui agora na Controlo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Nós desejamos muito sucesso na trajetória de vocês. Desculpa Com te certeza. interromper, Camila. É um privilégio para a gente estar aqui. A gente Legal. acredita muito no processo, no profissionalismo de vocês. Obrigado. Sempre muito reto no mercado e sempre muito acolhedor. Eu sou prova disso, então Legal. estar aqui é uma honra. Tá? Em Obrigado, nome da beleza. Controlo, Obrigado. do Paulo, que não pôde estar aqui conosco. E a Camila faz a parte final, né? A parte mais bonita dessa mesa, por favor. Dê tchau para o nosso público. Não, eu quero Com total agradecer. respeito. Realmente é uma oportunidade maravilhosa estar aqui. E conte com a gente mais vezes, tanto para vocês como, né, para Legal. todos. Pessoal, comente e compartilha. Valeu. Obrigado. Obrigado.